seguinte, o pré-tribulacionismo tem essas questões, né? Eu queria muito que a gente tivesse aqui uns 10, 15 minutos para falar sobre esse negócio de secreto ou não, porque seria muito importante. Vamos ter a segunda parte sobre isso. Seria muito importante. Mas é uma honra, um privilégio, o meu respeito ao pastor Juliano. O texto de Mateus capítulo 25, que para ele não tem resposta, não sei o que e tal, o nosso desafio é entender esse texto como sendo o texto do juízo. E isso acontece não só com esse texto, mas com diversos outros textos falados por Jesus, depois apresentados pelos apóstolos na escatologia, onde a gente entende que é o mesmo e você tem detalhes diferentes em um e em outro, e o detalhe, e a nossa tarefa é entender que quanto mais detalhe diferente de um e de outro, significa que tem mais coisas para a gente buscar entender e conseguir fazer essa convergência nos textos. Senão, a gente vai ter que defender mais de um inferno, mais de um juízo final, mais de um julgamento, mais um... E a Bíblia diz que quando Jesus volta a julgar pelo texto do próprio capítulo 25, que é quando o começo do capítulo 25, quando a volta de Jesus acontece, fecha-se a porta e não adianta chorar mais. Né? Até os judeus lá do batismo de súplica, não sei o que lá, eles estão chorando por quê? Porque ele voltou e eles perderam o bonde, passou, entende? Então o desafio é esse. Também uma coisa que foi falada que eu não tive tempo de defender aqui é que quer dizer que no milênio o Satanás vai ser solto para seduzir ímpios. Então, isso é o que Satanás faz o tempo todo nas escrituras, seduzir ímpios. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4, Deus desse século cegou o entendimento dos salvos? Não, dos incrédulos. O trabalho de Satanás é realmente seduzir ímpios, né? E os ímpios são mais suscetíveis, já que os salvos o maligno não te toca e tudo mais. Então, eu acho que é isso. De fato, a escatologia, não sei se o pastor Juliano vai pensar assim também, tem textos realmente difíceis para a gente entender, realmente difíceis, tanto para o pré, quanto para o pós, quanto para o meso, tem textos difíceis, né? E a nossa luta é tentar harmonizar esses textos difíceis com as profecias que nós recebemos do Antigo Testamento, com os textos apostólicos do Novo Testamento, com as falas de Jesus. Essa tarefa não é uma tarefa realmente fácil, porque se fosse fácil ninguém tinha dúvida sobre isso. Mas eu creio, conforme a crença da igreja inteira, da história da igreja, que Jesus volta uma única vez, glorioso, vitorioso, visível a todas as pessoas, arrebata a igreja que encontra com Jesus nos ares, a igreja está com Cristo para sempre com o Senhor, e nessa descida, quando ele termina de chegar aqui na terra, agora com a igreja glorificada, ele batalha a batalha do Armagedon. Depois da batalha do Armagedon, segue o juízo para os ímpios que não participaram do arrebatamento, não foram ressuscitados. Esses ímpios serão julgados e pisados e regidos com vara de ferro, esmiuçados com vara de ferro. No final, serão enganados por Satanás. Enganados por Satanás, serão destruídos e, na sequência, acontece o juízo final, que também tem, em Mateus capítulo 25, uma outra câmera desse juízo final. Depois do juízo final, a igreja que já está com Cristo, falta 33 segundos. Não, pode falar, pastor César, não se preocupe não. E depois do juízo final, a igreja que está com Cristo, reina com Cristo o tempo todo, e a partir do momento que Jesus volta, a igreja tem acesso à salvação e não perde mais. Só existe um povo de Deus. Só existe um povo de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são da fé que são os verdadeiros filhos de Abraão. Não existem dois tipos de povos de Deus, nem dois tipos de salvos. O pastor Juliano catalogou aqui, não aceitou ainda, não sei se aceitou, mas 3 tipos de salvos. A igreja, os judeus e as nações que foram se salvando durante o período tribulacional, 10 segundos, ou pastor mártires César. E martirizados. Então, como é que fica? Quantos céus? Como é que fica na economia da eternidade? Como é que funciona? Enfim.